Boa tarde novamente, boa tarde a todos que entraram há pouco e não tinham nos ouvido anteriormente, sejam bem-vindos. Nós iremos iniciar o nosso webinar, estamos aqui com o Marcos Dias da Juniper, que vai fazer a apresentação do conteúdo para nós. Marcos, tudo bem? Bom, boa tarde a todos, boa tarde à equipe da Westcom. Queria agradecer a vocês pela organização do evento e aos participantes aí por querer conhecer um pouquinho mais aí sobre a nossa solução dirigida por inteligência artificial. Você me ouve bem? Ouvimos bem. Ok, quando eu puder começar, é só avisar. Pode iniciar. Ok, então vamos lá. Redes dirigidas por inteligência artificial. E, sem sombra de dúvidas, o Wi-Fi como um recurso estratégico nos movimentos de transformação digital. Bem, pessoal, é um tema bastante relevante. Eu acho que todos vocês aí têm os seus desafios. Aí a gente sabe que a questão da pandemia impactou muito o negócio de todos. E, sem dúvida, a tecnologia pode ser um elemento de suma importância para ajudar os clientes com as questões aí de experiência de cliente, custos operacionais. Então, eu entendo que ao final da apresentação, vocês terão aí alguns insights bastante interessantes para compartilhar com os seus clientes. Não poderia deixar de lembrá-los que ao final do evento nós teremos um sorteio de 2 EcoDots, então a equipe de marketing da Westcom vai pilotar essa parte ao final da apresentação, e aí vamos ver quais serão os participantes sortudos aí que levarão esse prêmio. Bom, antes de mais nada, eu acho importante, né, até para os que não conhecem ou ainda não têm muitos detalhes sobre a Juniper, né, é uma empresa com uma receita média de 4,5 bilhões de dólares anuais, um market cap de 7,2 bi, né, e muito importante também, com a aquisição da Mist, né, como uma unidade de negócio de mobilidade, negócio de Wi-Fi, teve um crescimento de 100%, então acho que isso aí dá uma demonstração aí do reconhecimento do mercado em relação à inovação que nós estamos trazendo, e o crescimento de 172% em cima do último quarter, o que é bastante expressivo também. Bom, em relação ao tema de AI, eu acho que é importante a gente até contextualizar um pouco o Wi-Fi, né, no decorrer desses anos. Né, a gente sabe que surgiu um pouquinho o Wi-Fi um pouquinho antes de 2003, né, e ganhou impulso aí com o Centrino, enfim, a Intel engajando aí nesse movimento de mobilidade. Na época surgiram, né, sem dúvida, sempre quando surge uma tecnologia nova, surgem também muitos fabricantes, muitos players, que na época vieram com as suas soluções, muitas dessas empresas vocês já conhecem, uma solução que, digamos, atendia às demandas daquele período, né, entre 2003 e 2007. E sabemos também que ao final de 2006 a Amazon, a AWS foi ao mercado com força, vieram os concorrentes aí, Google, Microsoft e outros, né, e os movimentos de transformação digital eles começaram a acelerar, né? Mas o fato é que entre 2007 e 2016 não houve nenhuma inovação expressiva. O que basicamente ocorreu foram o lançamento de features, né, fazendo aí algumas atualizações de hardware, mas dentro da concepção ainda antiga, né, que a gente chama aqui de legado. Bom, mas a gente sabe que o mercado continua em movimento, então vários movimentos de transformação digital, começando pela indústria em Hannover, na Alemanha, por volta de 2011, logo depois veio a educação 4.0, varejo, healthcare, então a gente está vivendo aí vários movimentos nesse momento, enquanto nós falamos, até que em 2016, como eu disse anteriormente, sempre que há um movimento de mercado, há uma oportunidade, então surgiu a Mist, né, ela fez o seu go-to-market, com um conceito inovador de inteligência, de redes dirigidas por inteligência artificial, uma estrutura cloud native, com um sistema de localização baseado em VBLE bastante avançado e total integração via APIs e SDK, que nós vamos cobrir em mais detalhes durante a apresentação.
Em 2019, a Juniper adquiriu a Mist, então era uma empresa aí inovadora que basicamente surgiu com a tecnologia em cima de uma folha de papel em branco, que é muito bom, né? Então já contemplando as necessidades desses movimentos. E a Juniper, sem dúvida, não perdeu a oportunidade de comprar, mas não para colocar mais um elemento, mas sim para adotar o AI em todo o seu portfólio, o que é importante, é totalmente diferente de alguns movimentos de aquisição que a gente vê na indústria. Então o AIOps passou a ser uma base extremamente importante para suportar esse movimento de transformação. E, como nós sabemos, não adianta você inovar e apoiar movimentos com a infraestrutura de tecnologia se essa infraestrutura resulta em uma série de elementos complexos para manter, porque isso impacta no CAPEX, no OPEX e também, quem sabe disso, no momento do dia a dia, onde para você manter a solução funcionando é muito mais complexo, né, e demanda muito mais tempo. A nossa solução, ela é muito simples, né? Então você tem a estrutura on-premises no cliente, são as antenas APs, essa tecnologia de AI, como eu falei, a Juniper permeou para outros elementos do nosso portfólio, como a família de switches EX, a parte de SD-WAN, né? Então a infraestrutura do cliente é muito simples. Então basicamente são os switches, as antenas, as licenças que o cliente vai comprar sob demanda e a estrutura em cloud que eu vou falar no próximo slide. Então, basicamente, se você quiser fazer um paralelo, né, então nós temos uma estrutura baseada em microserviços, que é uma inovação expressiva, então são compartimentos estanques, né? Então você tem o sistema de gestão de rádio, localização, sensores, gestão, tudo isso numa única nuvem, mas tendo a sua independência através do microserviço. E o que isso aí traz de vantagem? Não só a capacidade e elasticidade para o processamento, mas também a atualização semanal. Então, semanalmente a gente lança novas atualizações, coisas que os nossos concorrentes têm uma dificuldade muito maior porque são estruturas monolíticas, né? Então, basicamente, muitos dos players, o que eles fizeram? Pegaram a estrutura de controladora, né, on-premises, transformaram, fizessem um lift and shift, transformaram isso aí em nuvem e colocaram na nuvem. Só que isso aí a gente sabe que está longe de ser o sistema mais eficiente e mais produtivo para operar em nuvem. A nossa solução não tem controladora física, é 100% operado em nuvem. Então, se você compara, por exemplo, nosso sistema de localização, em alguns dos nossos concorrentes tem uma solução numa nuvem apartada, aí você, para ter um analytics, é uma outra nuvem, aí às vezes envolve appliance, envolve servidores, e no final do dia, o integrador tem essa missão de integrar tudo isso, manter tudo isso e, principalmente, tomar os cuidados com as versões de software, que tem que ter quase que uma tabela muito complexa para você colocar tudo aquilo operacional. Isso aí é coisa de legado, como eu disse, esses tempos acabaram e nós viemos com uma solução disruptiva e inovadora para ajudar vocês com esse movimento de transformação digital e ajudar os clientes, né, os clientes de vocês, os principais as key accounts, com as suas dores. Bom, nesse slide aqui eu acho que é bastante interessante, que aí coroa basicamente todo esse trabalho que a Juniper Mist vem fazendo. Então esse aqui é um relatório recente do quadrante mágico do Gartner 2020, em relação ao sistema de localização, que vocês vão ver durante a apresentação, que é extremamente importante no suporte aos movimentos de transformação digital, e não parou por aí. Nós colecionamos aí mais um quadrante aí de visionário e de líder, né? Nesse caso aqui líder e aqui visionário, com o Wired e também o WLAN. Então, se vocês olharem aqui onde está a nossa concorrência, tanto nesse quanto na outra avaliação, dá para perceber claramente o nível de inovação que nós trouxemos para o mercado. Outro ponto importante, que é o Gartner Peer Insights, não sei se já tiveram a oportunidade de ver, mas nós tivemos a melhor qualificação, a melhor avaliação, isso aqui é feito pelos clientes, né, com 4.9, onde o limite é 5, né, então isso aí eu acho que também é uma outra avaliação que demonstra aí a eficácia aí desse trabalho que nós vimos desenvolvendo. Bom, um ponto importante, né, num evento recente, né, ministrado pelo IDC, o IDC apontou algumas dos principais desafios, né, nesse retorno aí pós-pandêmico, né, a gente ainda está no finalzinho aí da pandemia, agora com a vacina, mas
sabemos que os clientes têm aí os desafios muito importantes e vocês, como Trusted Advisors, têm um papel importante em ajudar os clientes a resolver problemas, por exemplo, como custos, né, redução de custos. Vocês vão ver aí como o AI, como um ativo estratégico, pode ajudar nesse sentido, aumentar a produtividade, criação de novos produtos e serviços, melhorar o mix digital, a experiência do cliente. Todos esses são temas que o AI e a nossa infraestrutura pode ajudar. Então aqui eu acho que dá uma visão bem clara, né, do quanto que o nosso AIOps, esse pilar importante na infraestrutura, Juniper Mist, pode ajudar nesses movimentos. Então a gente está falando aí de um Wi-Fi de última geração, né, isso aí é importante, quer dizer, vocês engajarem nas oportunidades onde os clientes realmente entendam o Wi-Fi como uma infraestrutura extremamente importante no seu negócio e não como best effort, porque aí ele vai comprar qualquer Wi-Fi e esse, sem dúvida, não é o foco da nossa empresa. Um outro ponto importante é a infraestrutura dirigida por inteligência artificial, porque com esses movimentos, a automação, né, o Lean IT, ele é extremamente importante, onde o cliente pode entregar mais, melhorar a experiência do cliente, sem necessariamente onerar, ou seja, ter que ter mais caixas e mais complexidade na sua infraestrutura. Um sistema de localização, bem como o IoT, né, que acho que é praticamente um must nesse momento aí de transformação digital, e a gente vai falar também um pouco sobre isso. Bem, a capacidade de comunicação através de APIs, então nossos sistemas aí baseados em API, você pode conversar com plataforma de inteligência de negócio do próprio cliente ou desenvolvida por terceiros, ou por empresas aí como a Cloud4Wise, Skyfi, Purple, que já estão no mercado. Por que não? Mitigação de risco com Covid, né? Então, Covid-19 a gente espera que pare por aí, mas sempre há um risco de uma nova pandemia, e vocês vão ver que a infraestrutura de tecnologia ela tem como ajudar o cliente nesse desafio. Ou seja, é o Wi-Fi ajudando o cliente na mitigação desses riscos. O BIOD, a comunicação um a um com seus clientes, né, que é o Digital Engagement, que é extremamente importante em diferentes verticais, né, varejo, educação, saúde e outros. Mensagem de proximidade, navegação indoor, bem como eficiência energética, por que não? Nesses tempos aí de volta ao trabalho, a questão aí de minimização de custos é importante, vocês vão entender como o Wi-Fi pode ajudar nisso. Visualização de ativos, IoT e telemetria. Todos esses elementos como um recurso importante na viabilização dos movimentos de transformação digital. Desculpa. E na melhora. Desculpa. Bem, seguindo aqui, todos esses clientes aqui que vocês estão vendo, essas logomarcas, eles basicamente já tinham o seu incumbent e tinham na Juniper Mist como um desafiador, né? Então, todas essas contas que nós ganhamos foram contas onde o cliente levou em consideração a capacidade, a inovação que a gente estava levando na visibilidade sobre a infraestrutura, o AIOps, o microserviço, a agilidade que isso aí promove, bem como o Digital Engagement. Então, estamos falando aí de empresas que são ícones no seu mercado, a Amazon, todos os seus centros de logística são municiados pela nossa infraestrutura de mobilidade, são todos aí de 35 mil APs. ServiceNow, uma empresa de inovação no segmento de ITSM, é dominante, tem 80% desse mercado, isso, aliás, é uma oportunidade para vocês, porque basicamente todas as empresas têm ServiceNow, e eles iniciaram como cliente, onde tinham problemas com Wi-Fi, e o nível de ticket caiu de 100 mensal só com Wi-Fi para algo entre 0 e 2. O goal dele, o objetivo é 0. Então, eles tiveram um progresso enorme com a nova solução dirigida por inteligência artificial, o Walmart com mais de 80 mil antenas, UPS e muitos outros clientes expressivos, né, que a gente tem vários casos, podemos compartilhar quando trabalhar com vocês em oportunidade,
mas que viram valor na nossa solução. Bom, a começar pela questão que 99% dos CIOs, os diretores de TI, têm dificuldade em responder, né? Que aquela famosa pergunta, o seu cliente ele está tendo uma boa experiência com Wi-Fi? Ele está experimentando um Wi-Fi de alta qualidade? E como você mede? Por que dessa dificuldade? A dificuldade é porque, basicamente, as soluções de mercado, elas não olham pela perspectiva do cliente. Elas olham através das plataformas de gestão de hardware, onde você tem vários analíticos e o cliente ou a empresa que presta suporte tem que fazer toda essa correlação de dados. Isso a gente, nos dias atuais, nesse movimento de transformação digital, é inviável. Então, por exemplo, o cliente chega para você e fala, o Wi-Fi não pode conectar, que é normalmente como o cliente resume, né, a sua experiência com o Wi-Fi. Ou o Wi-Fi está lento, ou nos tempos atuais a voz e o vídeo estão congelando, que muita gente hoje fazendo videoconferência. E aqui está o gestor ou parceiro que entrega aí um managed service tentando entender, né, e correlacionar os dados para poder chegar a alguma conclusão, chegar à causa raiz. Isso é coisa do passado, é coisa do legado. A nossa solução, ela é bastante inovadora, ela monitora 150 parâmetros por cliente que afetam diretamente na experiência do usuário final. Então, o que eu quero dizer? Quando o cliente fala que não pode conectar, pode ser um DNS, pode ser uma VLAN, enfim, pode ser um bug de software, quando o Wi-Fi está lento, pode ser carga do AP, pode ser interferência, vários elementos que hoje, nos dias atuais, com as ferramentas de legado, você fica, às vezes, com problema durante horas, dias, semanas e muitas vezes até não resolve pela dificuldade em ter essa visibilidade. Então, aqui vocês têm uma visão na nossa ferramenta, um print screen, né, da ferramenta, Juniper Mist, como eu falei, baseada em nuvem, onde você pode definir os parâmetros de qualidade, que é uma outra inovação expressiva. Seriam os Service Level Expectation, ou como se fossem tipo KPIs. O que eu quero dizer com isso? Esses elementos importantes na experiência do cliente, tempo de conexão, Successful Connection, Coverage, Roaming, capacidade, todos esses elementos são parâmetros que você pode, na nossa solução, você definir junto com o seu cliente, por exemplo, tempo de conexão, entre ele pegar o dispositivo e se conectar à rede, 2 segundos, mas isso pode variar. Se você está em healthcare, varejo ou outro, isso aí pode ser 1,5 segundo, 2,5, meio segundo. Então, você define isso. Você pode definir, por exemplo, o tempo de roaming, né, da conexão com uma nova antena, né, o handoff, o handover, o roaming, como você queira chamar. Nesse caso, 0,2 segundos. Então, você pode ser meio. Então, você pode parametrizar isso e carrega na inteligência artificial. O resto, a nossa plataforma de inteligência artificial vai pilotar a rede, né, alterar parâmetros para que você atinja essas metas com que você definiu com o seu cliente. E caso não consiga, isso será alarmado e nós vamos mostrar a causa raiz, né? Então, quando você tem um problema, como que você encontra a causa raiz? Então, mais uma vez, a ferramenta pode te ajudar. Então, aqui, por exemplo, você definiu os parâmetros. Então, por exemplo, se você definiu aqui Successful Connection, 98% das tentativas o cliente tem que conseguir conectar dentro daqueles 2 segundos que você definiu. Caso não atinja, você com cliques você pode chegar à causa raiz. Então aqui mais uma vez é a nossa interface, então você vai fazendo os cliques até chegar no root cause e definir isso. Gente, isso não existe na indústria. Então é um single pane of glass, é uma única tela onde você navega baseado na nuvem que dá os insights para o seu cliente ou para a sua área de suporte para resolver os problemas. Então se vocês quiserem, no outro fórum, a gente pode fazer uma demo online, uma demo junto aos seus clientes prospects para ver o potencial, como o AI pode te ajudar, não só na resolução de problemas, mas também na proatividade. Isso aí pode ser feito por uma interface conversacional, então tem o Marvis aqui, você clicando no Marvis, você pode, por exemplo, colocar Unhappy Users, e aí ele vai dizer todos os clientes que estão abaixo daqueles parâmetros estabelecidos e te mostrar por que não está ali, que é o mais importante. Não adianta te entregar o problema e você ter que analisar relatórios. Isso aí é coisa do passado. Então, você ter essa interface que você, basicamente, por exemplo, pode chegar e questionar para o Marvis
tipo a experiência do CIO. Então, você ter ali a relação da experiência do CIO com todos esses elementos que impactam no CX, né? E você poder entender se ela está dentro dos parâmetros, se, por exemplo, houve um chamado, por que você não chegou naquele parâmetro e resolver o problema de uma vez por todas. É a proatividade também que está em jogo. Então, você, aqui, através do Marvis, se algo estiver errado, mesmo que o cliente ainda não tenha percebido, não tenha aberto um chamado, você conseguir antever isso e trabalhar com o seu cliente na melhor janela, porque muitas vezes o problema não está nem no Wi-Fi, e a gente já teve casos, né, como por exemplo na Gap, na rede Gap nos Estados Unidos, que é toda a solução de Unipermis, era de um concorrente nosso, e ele comprou a solução exatamente por esse nível de visibilidade, que ele tem centenas, milhares, aliás, a Gap, milhares de lojas, e hoje é impossível você manter a satisfação com as ferramentas de legado. Isso também permeia pela linha de suítes, então você consegue ver coisas tipo VLANs que estão problemáticas, inclusive o Marvis, né, pelas redes dirigidas por inteligência artificial, ele pode inclusive automaticamente corrigir isso. Né? São elementos, por exemplo, como cabeamento e outros que podem impactar no mundo wired também podem ser vistos e diagnosticados através do Marvis. Aqui é um exemplo, né, da interface aí, basicamente captura de pacotes. Então, você, quando tem um problema que a gente considera como bad, ou você, caso queira forçar, você captura esse pacote, mas não os dados, né, só os metadados, e com o teu centro de suporte entender o problema do cliente sem precisar ficar replicando a causa raiz. Ou seja, você tem uma loja no interior e o cliente abriu um chamado, você não fica no achômetro ou tendo que analisar toneladas de relatório. Você captura o pacote com o seu especialista, você vai entender naquele momento a fotografia, daquele momento, quando aconteceu o problema, o que gerou aquele problema. Isso aí tem um poder enorme. Né? Então, mais uma vez, é a capacidade do sistema dirigido por inteligência artificial. Então, aqui está o diagrama em blocos, onde tem a análise de dados, tem o AI Primitive Event Timeline, que você cataloga todos os eventos, tem o Data Science Toolbox, né? Isso tudo dentro da nossa nuvem, e basicamente isso é transparente para o cliente, mas para vocês entenderem o diagrama em blocos, onde você correlaciona os dados, e o módulo onde faz a interface conversacional, né? Quando você faz as perguntas em linguagem natural para o Marvis, ele te dá as respostas. Né? E o final, que é o Self-Driving Action, por exemplo, como eu citei, criar VLANs. Então, você automatizar a tua rede, se você assim o quer, o Marvis entendeu que há um problema na tua rede, ele fazer a correção. Então, isso é a tendência das redes e coisa que a gente já está entregando nos dias atuais. Um exemplo do cliente como o UPS, né, que ativava os 50 APs em questões, aí, usava aí mais ou menos 5 horas, depois que passou a usar a nossa solução, ele faz isso em minutos. O MTTR caiu de 48 horas para 2, né? O tempo para reparo de falhas. A capacidade de captura de pacotes, a gente sabe que a UPS tem no mundo inteiro, em qualquer país. Então, eles não precisam, antes, quando tinha um problema, tinha que ficar replicando o problema para entender, e com o Packet Capture isso aí foi resolvido. Né? Mais uma vez, o AI aí ajudando o cliente. A Power Design, né, reduzindo o tempo em reparo em 75%, 90% na quantidade de tickets, né, porque, mais uma vez, o AI ele corrige muitos problemas, e isso em tempo real, que ele cria um baseline do comportamento da rede, que é um processo de machine learning, e ele vai ajustando a rede Wi-Fi em tempo real de acordo com as melhores práticas. E também o sistema de localização, que a gente vai falar bastante aí nos próximos slides. Bom, um outro ponto importante, aqui é um cliente da área de educação, é a capacidade do nossa inteligência artificial de fazer a gestão do RRM. Né? Então, o planejamento de potência de antena, de canais, isso tudo é feito automaticamente. Então, você registra o AP na nuvem, o resto o AI faz. Então, isso aí significa o seguinte, que sem aumentar o número de staff, sem aumentar a equipe, ele consegue entregar mais e para mais sites. E vocês, como integradores, podem também ativar e ter um tempo de resposta mais rápido junto aos seus clientes. Bom, aqui vamos falar um pouco mais aí sobre os sistemas de localização. Vocês devem conhecer o sistema de beacons, né, que os nossos concorrentes utilizam, que são equipamentos físicos, né, que definem as áreas de interesse dentro de um site.
Então, por exemplo, você está num varejo, dentro de uma loja, você pode ter 10, 15, 20, 30, 100 beacons. E se isso aí o cliente tem 200, 500, 1000 sites, significa que você tem que instalar esses beacons em todos os sites e manter, porque precisa trocar bateria, você precisa fazer um planejamento logístico, se o cliente tem uma campanha nova, quer criar mais áreas de interesse dentro da loja, você tem que fornecer isso e ter isso em estoque, que é um problema. Criar, aumentar essa rede, manter essa rede de overlay, porque você tem a rede de Wi-Fi e a rede de beacon, e também manter, né? Ou seja, a RF é um organismo vivo, então ajustar as antenas, calibrar de tempo em tempo. Isso aí, numa rede de varejo ou numa rede hospitalar, seja lá o que for, é complexo. Mas isso é coisa do legado. Esses dias acabaram. Atualmente, a gente veio com uma proposta inovadora, que é essa antena, que é uma patente da Juniper Mesh, são, na verdade, 16 antenas BLE, né, que fica dentro do AP. Então, o AP localizado ao teto, você tem os feixes, né, de VBLE e um sistema baseado em inteligência artificial. E, no caso, se for um aplicativo em dispositivo móvel, a gente fornece sem custo um SDK. Então, você com esse mecanismo, você consegue ter uma acurácia de 1 a 3 metros, com a vantagem de não requerer baterias, você poder criar os beacons, depois eu vou mostrar para vocês como isso acontece, você não tem limite, então você resolve, tem um tempo de resposta muito maior junto aos seus clientes. Como ele está dentro do AP, não tem uma estrutura de overlay e não precisa de manutenção e calibração, que isso é feito pela nuvem, né? Essa calibração manual é coisa de sistema de legado. Então, gente, isso aí viabiliza vários casos de uso do movimento de transformação digital. E eu vou compartilhar alguns com vocês. Aqui, por exemplo, a simplicidade. Para você criar o Virtual Beacon através da nossa interface, que é via web, você define os beacons por software, define áreas. Se você, o cliente, por exemplo, é uma rede de varejo, criou uma campanha, mudou layout de loja, ligou para o teu centro de suporte, você pode vender isso aí como serviço, você vai lá e troca os beacons de posição, cria os novos beacons, então é tão simples quanto isso. Então, é como eu falei, aquela operação de guerra logística, isso aí é coisa de rede e legado. Aqui, por exemplo, um vídeo rápido, uma criação do Virtual Beacon e como você pode fazer isso através de um aplicativo que a gente fornece sem custo, que é o Mist Experience. O áudio está chegando para vocês aí? Está saindo som, Marcos. Não está saindo som para nós. Ok, não. Então vou explicando aqui sem problemas. Aqui ele está usando a nossa interface para criar os Virtual Beacons. Aqui estão os pontos de Virtual Beacons criados por software e define a potência, né, o ângulo, o range de ação. Então ele está criando um ponto de interesse na impressora, no escritório, que isso aqui foi uma demo dentro, inclusive, de um escritório da Juniper Mesh. Então aí você define a potência daquele Virtual Beacon. E aí aqui ele está criando a rota aqui do Wayfinding, né, que é como efeito de demo, que é a rota onde ele vai seguir e é o que ele vai ver na tela do celular, que tem aplicativos aí para várias indústrias que você tem como um Google Waze Indoor. Então aqui é a visão aqui do escritório com o path, né, com o caminho que ele vai seguir, a vista da planta baixa, aqui em verde é o usuário, né, é ele que está promovendo essa demo. Que, mais uma vez, vocês podem fazer isso no cliente com esse aplicativo nosso, sem custo. Então, aí aqui é um aplicativo que é o RF Glasses, então cada AP tem antena BLE, e aqui você está vendo ele, o cliente, andando, e aqui a potência em cada antena que está percebendo. Então, isso aqui, naturalmente, é só para efeito de testes, né? Então, ele está caminhando, você vai ver aqui, bem-vindo à impressora, aqui ele caminhando no escritório, e quando ele chegar à mesa, né, ele vai falar assim, bem-vindo ao seu escritório. Né? Então, aí manda a mensagem. Isso aí dentro de um site de cliente, seria tipo, bem-vindo à empresa XPTO, bem-vindo ao departamento pessoal, bem-vindo ao restaurante, seja lá o que for. Então, é o exemplo do poder e da facilidade para você entregar isso. Né? Lembrando que com a concorrência você precisa instalar vários equipamentos, configurar uma série de coisas. Bom, aqui elementos de BLE, né, tag BLE de parceiros de ecossistema, Contact.io, a Blue Vision, mas nós somos agnósticos, poderia ser com qualquer player da indústria. Nesse caso aqui, você tem um suporte de crachá,
Aqui um elemento, um tag BLE para localização de ativos, um crachá, né, um crachá baseado em BLE, uma pulseira que é muito usado em hotelaria e hospitais. Né, então, com esses elementos, você consegue ter uma acurácia de 3 a 5 metros, que eles são passivos. Né, no aplicativo telefone móvel 1 a 3 metros e com tag BLE 3 a 5. Lembrando que a concorrência, em geral, trabalha com localização com Wi-Fi, que é ineficiente, porque, em geral, você chega aí quase a 10 metros, para muitos casos de uso, isso aí inviabiliza. Aqui o nosso software de visibilidade, mais uma vez, é uma licença. Você pode ver, por exemplo, os assets, né, do cliente. Então, se é um hospital, vê equipamentos médicos, equipamentos de videoconferência, se você está no escritório. E aí você define os filtros, né? Aqui está poluído porque definiu como todos. Você pode ver os clientes conectados por app, com clientes conectados por app, logicamente, via Bluetooth. Aqui, clientes conectados por Wi-Fi. Então, tem vários tipos de view. Aqui um caso interessante que eu comentei no início da mitigação de riscos com Covid, com uma solução que a gente tem. Né? Então, a gente oferta essa solução na nuvem, bem simples. Então, você precisa do AP, que já tem um sistema de localização, os tags que eu acabei de mostrar, o SDK, né? E pronto. Então, aqui um cliente expressivo que comprou quase 10 mil antenas, era uma solução com um concorrente nosso, é o MIT, que é uma referência no mercado de tecnologia. O MIT comprou isso porque ele basicamente queria mostrar aos alunos que, além dos cuidados normais, ele ainda estava usando a tecnologia para evitar a alta densidade, né, a concentração de pessoas em ambiente. Então, como é que faz isso? Ele carrega a planta baixa, você define de acordo com os órgãos de saúde a lotação por área, você define essas áreas ou zonas por software, pela nossa extração de gestão. Então, por exemplo, auditório, recepção, restaurante, o que você quiser, definiu aí a lotação, está pronto. É tão simples quanto isso. Então, se alguém for acometido com o vírus e comunicar a área do departamento pessoal, você consegue fazer o tracking com quem ele esteve. Naturalmente, isso aí são códigos, só a área médica, por questão de privacidade, pode ver. E se for o caso, for cultura da empresa, ela avisar, porque muitas vezes é assintomático, então avisar, olha, um colega seu foi acometido com vírus, você teve com ele por tantas vezes, e aí a gente recomenda que você faça os testes antes que ele comprometa o restante da equipe. Então, isso para a indústria, para várias empresas onde tem mão de obra especializada, isso é extremamente importante. Né? Aqui é o ServiceNow, que já tem esse produto, eles têm a solução em nuvem, né, a solução de ITSM, então já integraram com a nossa solução, lembrando que eles começaram para uso interno e hoje já entregam produtos, você for na nuvem do ServiceNow e colocar lá o Software as a Service, fizer um clique, botou o cartão de crédito, já está pronto. Então, se você já tem um cliente que você está trabalhando de Juniper Mist, esse cliente já pode usar a solução ou da própria Juniper Mist ou do ServiceNow, ou desenvolvida por terceiros. Como eu disse, é uma solução agnóstica. Fora as ferramentas de analytics, você pode ver vários dados, tipo aplicação que mais consome em banda, consumo por cliente, enfim, vários dados que são correlacionados, inclusive de negócio. Então, você pode ter visibilidade se é uma loja, aquele cliente, quanto tempo ele ficou, por onde ele andou, enfim, vários dados que esse Analytics pode fornecer. E esses dados, também até com parceiros de ecossistema, Cloud4Y, Skyfi, ou, como eu disse, desenvolvido pelo próprio cliente, ter os heatmaps, mas com a diferença do heatmap com a resolução, com a precisão de 1 a 3 metros. Hoje, de novo, os clientes, em geral, têm usado, até pela complexidade, custo, né, a solução dos concorrentes, eles, em geral, usam com Wi-Fi. E que dá uma precisão de 10 metros. Então, significa que se for no varejo, 10 metros você pode estar errando o corredor. E se você está gerando relatórios de inteligência, isso aí impacta diretamente nos dados que você está fornecendo, onde esse cliente anda, as áreas de preferência, etc. Então, isso realmente impacta na qualidade do relatório e na monetização, porque esses dados têm custo, né? Então, o mercado, por exemplo, a gente sabe que as gôndolas têm custo para determinadas áreas VIPs. Se eles estão vendendo essa solução para os fornecedores, para ajudá-los a vender produtos novos, seja lá o que for, isso pode ser monetizado, ou seja, inclusive pagar a infraestrutura de Wi-Fi. Né? Então, isso aí é um conceito aí de varejo 4.0. Bom, aqui é uma outra solução, né, usada no Orlando, um hotel em Orlando, né, que é o Swan and Dolphin. Então, aqui o que eles querem é o quê? É localizar
o Business Center. Então, aqui é uma solução baseada nas nossas antenas, né? A nossa solução de VBLE. Aqui o vídeo está acelerado, mas basicamente é como se fosse um Waze ou Google Indoor. Isso aí, no caso de hotelaria, é útil, mas ele pode ser útil em vários segmentos. Eu vou citar alguns exemplos nos próximos slides, ok? Então, aqui ele chegou no Business Center e a gente sabe que esse Blue Dot ele só é possível porque a solução ela é sofisticada, é baseada em inteligência artificial, então você consegue fazer esse refresh, que cada antena faz o refresh 20 vezes por segundo. Então você tem essa percepção de como uma visão em tempo real, coisa que as soluções de legado não conseguem entregar. Então aqui um exemplo clássico, né? Varejo 4.0, Omnichannel. A gente sabe que o varejo hoje teve um sucesso muito grande no mercado online, mas todo mundo precisa do ambiente físico. Então, com a nossa solução, por exemplo, você com um aplicativo, né, de novo, desenvolvido pelo cliente, ou usando de um parceiro de ecossistema nosso, a gente tem vários. Você pode ter, por exemplo, por mensagem de proximidade, que você define os Virtual Beacon, por exemplo, aqui uma cerveja, uma campanha nova com a Ambev. A Ambev pode estar pagando isso para o estabelecimento, para o supermercado, ou se é uma loja de roupa multimarca, seja lá o que for. O cliente, quando chega, ele bate, ele tem a visão de 1 a 3 metros de precisão, fala, olha, seu fulano que tem um ticket médio de tanto, está dentro do grupo de interesse, você pode jogar na tela do celular um digital engagement, ou seja, o aplicativo que as soluções hoje já têm para o mundo online, você pode estender essa solução para o mundo físico, onde são tomadas 60% das decisões de acordo com o Nielsen. Então, isso aí, gente, abre portas para vocês falarem com o pessoal da área de marketing, de vendas, sair do mundo de TI. Ou seja, TI continua sendo importante, mas você arrumar outros interlocutores dentro da planta, porque você está falando de hábitos, de experiência do cliente, diferenciação por fidelidade, de vendas, porque são as promoções, monetização via fornecedores. Então, você pode aumentar a receita por cliente. Então, você montar bundles, você sabe onde o cliente está no mercado, aí joga uma campanha pela tela do aplicativo, ele dá gol. Então, com aquela solução parecida com o supermercado, você navega até onde estão os produtos. Então, você promover, elevar a experiência do cliente para um outro nível. Isso permeia também para a área médica, Healthcare 4.0. Então, aqui o caso do Orlando VA, que é um cliente nosso. Eles têm mais de 314 leitos, é uma estrutura muito grande, né, 1,2 milhões de metros quadrados, onde eles têm um aplicativo desenvolvido junto a um parceiro nosso de ecossistema. Aqui está a solução de navegação dentro do hospital, a exemplo do que vocês viram no hotel. E aqui você faz a interação em tempo real com o cliente. Então, que tipo de interação? Navegação indoor, um engagement direto, uma comunicação direta com os clientes, inclusive o Red Coat, né, são clientes VIP do hospital. Você ter conexão com IoMT, né, Internet of Medical Things, então aquelas pulseiras que medem pulsação, medem uma série de parâmetros, isso tudo é suportado pela nossa infraestrutura de Wi-Fi, sistemas de localização. Encontrar ativos, né, em dias atuais de pandemia é uma loucura, onde está a bomba de respiração, onde está o equipamento de ultrassonografia, às vezes é uma pergunta que vale 1 milhão, isso aí tudo você transformando o Wi-Fi num ativo estratégico, com a nossa solução, você consegue localizar, ou seja, a infraestrutura está lá, você não precisa botar nada, servidor, appliance, nada disso. Né? E a visibilidade do paciente, né? Então a gente tem casos de uso onde tem a nossa antena, além do IoT por Bluetooth, tem também uma interface física. Então esse hospital, por exemplo, tem uma ala lá que cuida de pessoas com problema mental. Então se o paciente que tem a pulseira tenta sair, a porta fica travada. Como a gente tem a leitura em tempo real, se você vê que o cara está com um crachá, né? Aquele crachá BLE, o crachá de um colaborador, um médico, um enfermeiro, aí ele destrava a porta. Então, a imaginação é o limite. Tem vários casos de uso. Análise de dados de experiência, por exemplo, o cliente foi lá fazer um exame. Quanto tempo ele ficou na recepção? Quanto tempo ele ficou fazendo o exame? Ou seja, qual foi o tempo total para ele fazer aquele exame? Então, essa correlação de dados com o sistema de BI, que a gente consegue entregar esses dados com muita qualidade, isso ajuda o cliente a melhorar a experiência do cliente, fora as questões operacionais de AIOps para gerenciar toda a solução, como eu já compartilhei com você. Isso vai permeando também por educação, que é um mercado, uma indústria que foi impactada
atualmente, né, principalmente com o tema de Covid, mas lá nos Estados Unidos a gente já tem clientes onde ele tem, por exemplo, a Universidade de Arlington, um aplicativo que resolve questões de wayfinding, mitigação de risco com Covid, gestão de sistema de gestão de educação, tipo aluno ter acesso a notas, o engagement do aluno, tipo se ele tem áreas de interesse, tem uma palestra dentro do ambiente, ou ele é um visitante de uma outra universidade, você não só notifica se o aluno fez opt-in, né, para questões até de privacidade. Então, aí ele, em tempo real, ele vai comunicando, olha, um reminder, hoje tem a apresentação no auditório tal, se ele não sabe onde fica, ele dá o clique, mostra a rota até chegar lá, problemas aí de segurança, de tempo, lá nos Estados Unidos, a questão aí de tornado, esse tipo de coisa. E no Brasil, também a gente já teve, infelizmente, alguns casos aí envolvendo segurança, negócio de tiro dentro da universidade. Então, você ter condições de localizar as pessoas onde elas estão, sem dar nomes, a ideia não é fazer Big Brother, mas você saber que tem um aluno dentro daquela área de risco. E fora outras informações que são obtidas através de analytics e ferramentas de BI, onde você correlaciona alunos de sucesso, o tempo que ele fica dentro da universidade, enfim, vários dados que são importantes e podem ser tirados aí dentro desse ambiente. E por que não indústria 4.0, utilities também, aqui um caso emblemático, né, uma subestação onde você tem um AP nosso, um AP43, que é um AP Wi-Fi 6, ligado a um sensor de IoT em cima de um transformador que mede a temperatura. Então, você utilizando essa infraestrutura de Wi-Fi que já está embarcada, esse sistema, essa inteligência, para o cliente poder monitorar outros tipos de equipamento. Isso na indústria 4.0 é extremamente importante. A gente pode até, num fórum adequado, entrar em mais detalhes com vocês. E não para por aí, eficiência energética. A gente sabe que de 20% a 30%, você pode ter 20% a 30% de economias, um parceiro nosso que é a Code Labs, né, tem uma solução bastante interessante, é uma solução em nuvem, onde você define a gestão do teu ambiente, não só de iluminação, como também de ar-condicionado. Então, ele é conectado através de API com a nossa estrutura em cloud de gestão. Então, ele lê, por exemplo, a ocupação do ambiente, lê temperatura, umidade, pressão que tem em cada um dos nossos APs, por exemplo, da família 43. Você, nesse caso, consegue ter acesso aos equipamentos, ou um equipamento de ar-condicionado que já seja IoT Ready, ou se é equipamento de legado, ele tem uma interface que conecta via Bluetooth ou Wi-Fi com a nossa infraestrutura para ele controlar, ligar, desligar, aumentar, diminuir potência de iluminação e de ar-condicionado. Então, isso por si só, nesses temas atuais aí de retorno ao trabalho, é mega importante. Então, toda empresa vai ter dinheiro para investir, porque isso é realmente um investimento, porque você consegue ver como esse dinheiro vai retornar, inclusive calcular em quanto tempo tem um retorno do investimento. Então, está aí mais um elemento para vocês abrirem uma conversa aí como Trusted Advisor, independente de indústria, né? Porque esse sistema de eficiência energética é extremamente importante aí na corte de custos. E como também monitoramento de equipe, né? Então, isso também é aplicável em várias verticais, em indústria, em varejo. Aqui, por exemplo, em vermelho os clientes, em cinza o pessoal de apoio de loja, e aqui em verde o pessoal da área de segurança. Então, você consegue em tempo real, se um cliente, por exemplo, pede alguma ajuda, né, aperta o aplicativo ali, você sabe onde ele está, então você pode enviar uma mensagem para ele, dizendo, em 1 minuto teremos um colaborador para te apoiar aí com a dúvida, ou seja lá o que for. Ou se for, por exemplo, dentro de um ambiente aí de indústria, o cara está passando mal, está tendo um problema, é área de risco, ele poder acionar, pedir ajuda utilizando a estrutura de Wi-Fi. Bom, aqui mais um exemplo clássico, né? A gente está chegando ao final da apresentação, onde os nossos APs têm uma interface IoT física. Então, como eu falei, você pode ligar isso a uma catraca, ela é analógico digital, então você pode ligar um sistema de potência onde ele abre a catraca, onde ele dá acesso a uma área de controle que é restrita, ou uma sirene, por exemplo, se é uma indústria ou uma utility, né, áreas onde envolve risco, você ter um alarme e acionar essa sirene utilizando a estrutura de Wi-Fi. Imagina, por exemplo, uma utility, que o cara está lá no interior, num lugar remoto.
né? Então, se você consegue tirar proveito dessa estrutura e não criar um outro overlay, uma rede em paralelo para cuidar daquilo, é sempre agregador. Ou um sistema de iluminação. Então, isso aí, gente, é transformar o Wi-Fi num elemento estratégico, né? Transcender somente o Wi-Fi como um acesso para dados, você criar, monetizar, apoiar o cliente no negócio. Isso eu acho que é importante para todos. Aqui um overview aqui da nossa linha de APs, indoor, outdoor, né, equipamentos Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, que a gente pode discutir aí em outro fórum.